Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam, no link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Capítulo 16. Sugestão mental. Antes de começar nossa consideração sobre o assunto da sugestão mental, seja-me dado chamar a vossa atenção para as seguintes e gerais exposições concernentes à indução mentativa, nas quais se incluem as subdivisões chamadas magnetismo pessoal, sugestão mental e indução telementativa, respectivamente. 1. Os estados mentais podem ser causados pela indução mentativa. 2. Referidos estados mentais podem ser causados pelas correntes mentativas do magnetismo pessoal ou pelas correntes mentativas da telementação, ou nela a sugestão mental. A. As correntes mentativas são ondas ou correntes de poder mental vibrante, emanado das mentes populares e levando consigo as vibrações dos estados mentais, as vibrações tendentes a induzir estados mentais semelhantes nas mentes populares dentro do campo da indução. B. Há dois polos de poder mental, isto é, o polo emotivo, que manifesta desejo, sentimento, emoção, etc., e o polo motivo, que manifesta vontade, etc., a força operadora, que afeta outras mentes. Força manifestada por esses dois polos chamados força de desejo e poder de vontade, respectivamente. C. Tende a força de desejo a despertar vibrações similares nas mentes alheias, produzindo, assim, desejos semelhantes, ou a seduzir as vontades de outros, levando-lhes seus desejos. Sua ação e natureza assemelham-se ao poder mental feminino. D. Tende o poder de vontade a despertar o desejo nas mentes alheias pelo domínio e a força. Age também na direção de combater e vencer as vontades de outros e fazê-las cativas. Dirige, governa, concentra ou modera a força de desejo própria, em certas ocasiões. Sua ação assemelha-se à do poder mental masculino. E, quando as correntes mentativas manam e a indução mentativa é manifestada, quando os projetores e recipientes se acham em presença pessoal uns de outros, usamos o termo magnetismo pessoal. Quando ocorre a manifestação mesma, e os projetores e recipientes não estão em presença dos outros, usamos o termo indução telementativa. Mas o princípio empregado é o mesmo em cada um dos casos, a indução pela telementação é o princípio operativo. No magnetismo pessoal, todavia, a sugestão mental contribui comumente para a indução dos estados mentais. Por esta razão, a sugestão mental deveria ser estudada em conexão com o magnetismo pessoal, como suplemento deste. 3. A sugestão mental induz estados mentais reproduzindo estados mentais originais de outros, ou estados mentais próprios previamente experimentados, inclusive experiências das raças antepassadas, herdada e recordada pelas mentes subconscientes de seus descendentes. A sugestão opera-se pelas linhas de consentimento, imitação, associação e repetição, atuando sempre por meio de agentes físicos, induzindo estados mentais. No magnetismo pessoal, o mentador lança suas correntes mentativas, geradas por sua vontade ou desejo, ou ambas as coisas, quer de um modo geral, quer de um modo concentrado, dirigido, em uma entrevista pessoal e assim influi nas mentes de outros pela indução. Isto é comumente ou sempre acompanhado pela sugestão mental, usando agentes físicos, tais como a voz, o olhar, a maneira, etc., que elevam o efeito produzido. E, agora, com o conhecimento dos princípios gerais acima, continuaremos a considerar o assunto da sugestão.
Todos os estudantes de psicologia e ciência mental ouviram e leram muito sobre esta fase dos fenômenos mentais chamados sugestão mental. Muitos escreveram e ensinaram isto, e alguns mestres acharam que o termo era o mais apropriado às fases da influência mental. Não concordo inteiramente com esses defensores extremos da sugestão, contudo, acho muito na matéria que pede explanações. Não obstante, sinto que a sugestão mental desempenha um papel mais importante em quase todos os exemplos desta classe de fenômenos e deve ser seriamente considerada por todos os estudantes que se interessam no assunto. Combinada ela com a indução mentativa por meio das correntes mentais, explica quase todas as fases dos fenômenos de influência mental. Por esta razão dedicarei vários capítulos à consideração de seus princípios fundamentais, leis e métodos de aplicação. Sinto que ninguém pode ser um prático bem-sucedido na influência telementativa ou magnetismo pessoal, se não é um bom sugestionador, porque a verdadeira habilidade em lançar sugestões fortes é necessária para a projeção vigorosa da energia mentativa e correntes mentais. Conquanto todos os que examinaram a matéria ficaram cientes da força e dos efeitos da sugestão mental, contudo poucos acharam possível descrever ou definir corretamente o termo ou explicá-lo a outros. Estou certo, porém, que minha teoria da indução mentativa e os dois polos do poder mental vos habilitará a formar um conhecimento claro das leis principais da matéria de modo a poderdes, compreendendo, aplicar seu método com vantagem. Sugestão mental é o termo usado para designar o processo de induzir ou excitar estados mentais ou ideias por meio da imaginação, pelas palavras, ações, figura exterior e outros símbolos físicos. Divido os fenômenos de sugestão mental em duas classes gerais ou fases, isto é: primeiro, sugestão ativa, e segundo, sugestão passiva, como segue. Por sugestão ativa significa a indução ou excitamento de estado mental ou ideias em outros por meio da ordem positiva, afirmação, exposição, etc., firmadas diretamente no estado mental desejado. A sugestão ativa associa-se com o uso do polo motivo da mente do sugestionador, e a sugestão passiva, com o polo emotivo do sugestionador. Um é um método masculino e o outro feminino. Há um bom lugar onde dirigir a vossa atenção para um fato muito importante concernente à operação de sugestão induzidora em outros de estados mentais. Aludo ao fato que a sugestão opera pelas linhas de mentalidade emocional, sentimento ou imaginação, e não tem nada a fazer com juízo, razão, argumento, provas, etc. Pertence claramente ao lado sentimental da mente, antes que ao do pensamento. Pelo raciocínio claro, argumento, lógica, prova, etc. e o efeito ganho, podemos atrair a razão de outros, mas isto pertence inteiramente a uma fase diferente de ação mental. A indução dos estados mentais em outros pela sugestão liga-se inteiramente ao sentimento ou fase imaginativa da mente. Entende-se com a produção da mentalidade emocional antes que com a mentalidade racional. Este é o ponto mais importante, um dos que deviam ser completamente compreendidos por todos os estudantes desta matéria. Verdade é que a sugestão pode acompanhar um apelo à razão ou juízo da pessoa influenciada, e, de fato, é assim geralmente usada, mas, estritamente falando, constitui um apelo à parte da mente inteiramente removida do raciocínio e do juízo. É primeiramente emocional, depois, em todos os tempos, imaginativa. Opera ao longo das mesmas linhas como indução mental produzida pelas correntes mentativas, como veremos. E agora, com este conhecimento preliminar, passemos a considerar a significação dos termos usados. Não há nada como um claro conhecimento dos termos empregados no tratar o assunto. Se alguém entender a significação exata dos termos, irá muito além da exata compreensão do mesmo assunto, porque os termos são as ideias cristalizadas envolvidas no assunto, porque ninguém pode compreender totalmente um termo, se o não conhece em todas as suas relações, em tudo o que lhe pertence. Assustamo-nos com a palavra sugestão, quando usada pelos escritores da sugestão mental. Dão-nos algumas autoridades uma definição lata, geral de algo que se imprime na mente por meio dos sentidos, mas considero esta definição muito confusa, faria o termo abarcar toda a sorte de conhecimento em qualquer parte da mente onde se desse.
Porque todo conhecimento do mundo externo se obtém pelos sentidos. Definem outras autoridades o termo como alguma coisa insinuada na mente sutil, cauta e indiretamente, aproximando-se esta definição quase da apresentada pelos dicionários ao definirem o termo sugestão em seu sentido geral, que é como segue: uma ideia, uma guardada menção, uma imitação, algo apresentado à mente de modo direto, uma insinuação, etc. Mas esta última definição da sugestão mental não se acomoda a todas as fases da matéria. Serve admiravelmente para definir a fase conhecida como sugestão passiva, que se opera pela ordem, ou comando direto, forte, etc. Assim devo dar-vos minha própria definição do termo aplicada à minha concepção e compreensão de seu significado. Aqui, por isso, defino meu uso do termo uma sugestão mental como segue: uma ação física tendente a induzir ou excitar os estados mentais ou ideias pela sugestão. Esta é uma definição ampla, que, julgo, abrangerá todos os fenômenos da sugestão mental. Uso a palavra física para distinguir os agentes sugestivos dos mentais que induzem estados mentais pela operação de correntes mentativas, telementação, etc. Sem dúvida, esta distinção não satisfará aos que apresentam toda ação mental como uma forma de física ou vice-versa. Mas como tenho de tomar uma posição, prefiro fazê-la entre o agente físico e o mental, e julgo que os meus leitores, em sua maior parte, aprovarão esta posição. A palavra agente significa, sem dúvida, um poder ou coisa que age, etc. A palavra indução, como eu a usei, foi definida nas lições antecedentes. A palavra excitar significa pôr de qualquer modo em atividade, despertar o sentimento, atear as emoções fortes. A imaginação é aquela fase da mente que cria imagens mentais, ou objetos, ou sensação experimentada antes. Em meu uso do termo físico na definição acima, incluo todas as palavras faladas, escritas ou impressas, uniformidade de maneiras, ações físicas, todas as sortes, característicos e aparências, etc., etc. Todas essas manifestações físicas são agentes que induzem estados mentais sob circunstâncias favoráveis. Porque estados mentais significam que estados de sentimento ou emoção. Por ideias, quero dizer, imagens de objetos concebidos pela mente. Pode acontecer que o uso de palavras faladas, escritas ou impressas, seja observado e que elas sejam empregadas, em todos os apelos à mente de outro, se o apelo for feito ao longo das linhas da sugestão ou argumento, razão, etc. Certamente. E em que sentido agem como sugestões? Os argumentos apelam para o juízo e a razão, mas não para o sentimento, emoção ou imaginação que são, pelo contrário, excitados ou induzidos, por sugestões ou outras formas de indução emocional. Pode alguém apresentar uma ideia à mente de outro em um modo audaz, forte e lógico, acompanhada de argumento ou prova, mas este é um apelo à razão e ao juízo, não um sentimento ou emoção, que pertencem a um campo inteiramente diferente da mente. Por outra parte, muitos apelos pessoais, que são aparentemente feitos à razão, são realmente feitos ao lado emocional. Podemos sutilmente insinuar no argumento ou conversação um apelo aos sentimentos ou emoção do ouvinte na forma de uma ideia, em a natureza de uma sugestão ou menção indireta. Tal ideia será sentida pelo ouvinte, que a receberá na mente, antes que a olhe como um de seus próprios pensamentos fala à sua. Julgará que a pensou, porquanto a sentiu realmente e o sentimento foi induzido. Este é o caso da sugestão. No convívio social ordinário achareis que as mulheres são hábeis nesta forma sutil de sugestão insinuativa quando comparadas aos homens. Estes falam ou expõem consideradamente suas ideias e tentam prová-las, mas a mulher insinua gentilmente a ideia na mente de outra pessoa e o faz de modo que, sem provas do fato, emprega meios para criar uma ideia definida de sentimento na mente de outro pela sugestão. As ideias não são formadas só pelo pensamento, o sentimento concorre com a sua parte para estas imagens mentais. Para falar a verdade, o povo, em sua maior parte, raramente pensa no mais alto sentido deste termo. Seus raciocínios e faculdades lógicas são ainda rudimentares. Ele aceita as ideias de segunda mão ou da 100ª segunda mão,
seus pensamentos, para ele devem ser pré-digeridos por outros e a ideia transmitida é o resultado. A maior parte das ideias conservadas na mente da raça tem sua origem no sentimento e na emoção. O povo não compreende as coisas, mas experimenta os sentimentos e emoções que dizem respeito a elas e daí forma várias ideias e ideais. Não sabe por que conserva uma ideia. Sabiente que a sente a seu modo. O povo, na sua maioria, é dirigido, governado e atuado por sentimentos e razões induzidas mais que pelos resultados de seu raciocínio. Não falo dos sentimentos intuitivos de hoje, mas do sentimento ingênuo, emocional do povo, todos os dias. Sabeis o que é um sentimento? O termo, usado em seu sentido, significa um estado mental, emoção, paixão, simpatia, suscetibilidade, etc. E emoção significa um excitamento dos sentimentos. Pertencem os sentimentos ao lado instintivo de nossa mente, mais que ao lado racional ou do intelecto. Eles irrompem das camadas subconscientes da mente em resposta à causa excitante que vem de fora. A parte instintiva de nossas mentes é armazenada com as experiências, sentimentos, emoções e estados mentais de nossa longa vida de antepassados, e remonta-se até mesmo aos primeiros rudimentos de vida. Nesta parte da mente encontram-se instintos adormecidos, emoções e sentimentos, nossa herança do passado à espera de uma causa favorável que a ponha novamente em atividade. A razão ou juízo, por meio da vontade, age como um restringente, sem dúvida, conforme o grau do desenvolvimento individual. E estes agentes exteriores, se de uma natureza física, são sugestões de todas as sortes. Olhai em torno de vós o mundo dos homens e das mulheres. Depois dizei-me se parecem mover-se principalmente em virtude da razão ou do sentimento. Estão as suas ações baseadas sobre o bom senso e um correto e perfeito raciocínio? Ou são, antes, o resultado de sentimentos e emoções? Faz a pessoa as coisas porque as coisas são consideradas retas à luz da razão, ou as faz porque sente prazer no fazê-las? Que é que produz a maior força motiva, um apelo à razão de um número de pessoas ou um apelo a seus sentimentos e emoções? Que é que dirige a massa do povo, os votos do povo, as ações da multidão, a razão ou o sentimento? Que é que vos move a vós, ó estudante, a razão ou o sentimento? Respondei a estas questões com lisura e tereis a chave da influência sugestiva. Facilite sua vida.